Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, protegidos, se cuidando, se movimentando também. Olha eu de novo aí na sua telinha, professora Michele Cageron, e a gente vai dar continuidade à nossa semana de treino, de movimento, de autocuidado, né? Na aula anterior, eu trouxe para vocês um vídeo que é um vídeo que a gente já tinha feito esse vídeo para vocês há algum tempo atrás, mas essa semana eu vou frisar um pouquinho mais sobre algumas práticas de autocuidado, né? Então, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre cuidados que são necessários, que a gente tem que ter com o nosso corpo ao despertar, quando a gente acorda, né? Então, na maioria das vezes a gente acorda com um despertador e a gente não dá a atenção necessária para o nosso corpo nesse ato de despertar. Então a gente já acorda, vai tomar banho, vai tomar café tudo correndo e o nosso corpo responde, né? Então na maioria das vezes ele responde de que maneira? Com dor, com desconforto muscular, com estresse, com tensões nervosas, tensões musculares. E o vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas práticas, algumas dicas de autocuidado, que é importante a gente ter com o nosso corpo para ir dormir. É isso mesmo. Você se prepara para ir dormir? Quem aí já teve ou sofre com problemas de insônia? Eu acredito que todo mundo aí já teve alguma crise de ansiedade, alguma crise de insônia. E o quanto isso é prejudicial para o nosso corpo e para a nossa mente também, né? Então, ainda mais no momento atual que a gente está vivendo de estresse, essa crise de incerteza, de notícias ruins que chegam para a gente assim diariamente, tem vários estudos que estão comprovando o quanto a gente está num grau de estresse ainda mais elevado, ainda maior, e o quanto isso afeta na qualidade do nosso sono, tá? Então, qual que é o intuito da prática de hoje? Vocês pararem um pouquinho e prestar atenção nessas dicas e tentar colocar em prática esse autocuidado para a gente ter uma qualidade de sono melhor, tá? Então, a primeira dica, a primeira prática que é importante a gente fazer é a gente prestar atenção na nossa respiração, né? Então, a nossa respiração, ela dita, ela fala como é que está o nosso estado emocional. Então, quando a gente está muito nervoso, como é que está a nossa respiração? É uma respiração mais forte, mais ofegante, uma respiração que ela não é harmônica, né? Então, a primeira dica é como que está a sua respiração? A segunda dica é como é que está a sua postura. Então, quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, como é que está a nossa postura? A gente está assim, né? Com a musculatura enrijecida, com a musculatura tensa. Então, essas duas primeiras dicas são essenciais. Presta atenção na sua postura e presta atenção na sua respiração, tá? Outros cuidados que é importante a gente ter, né, quando a gente prepara o nosso corpo para ir descansar, para ir dormir. O ideal é que a gente se desconecte das redes sociais no mínimo 2 horas antes, tá? Então, assim como como é importante a gente preparar o nosso corpo para acordar, para ir para nossa rotina diária, para nossa rotina do dia, é importante a gente ter esse cuidado também para o nosso corpo ir descansar. É importante que vocês saibam o quê? Que o sono, ele é o momento que o nosso corpo ele recupera todo o gasto que a gente fez durante o nosso dia. Então é um momento de descanso, de repouso e de regeneração celular. É onde as nossas células elas vão se recuperar, vão se regenerar, né? E durante o sono também existe a produção de alguns hormônios que são fundamentais para a gente ter um equilíbrio, tá? Então são 2 hormônios que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eles são importantes para a regulação do nosso apetite, da nossa fome, tá? Então, se a gente não dorme direito, esses 2 hormônios eles ficam desregulados e daí aumenta a nossa saciedade, aumenta o nosso grau de fome. Então, muitas vezes a gente ingere mais alimentos, não é nem só porque tá com fome ou porque sou guloso, alguma coisa assim, não, é porque os hormônios
hormônios estão em desequilíbrio, tá? Então olha como é importante a gente ter uma qualidade de sono boa, uma qualidade de sono que seja saudável, né? Então a primeira dica é desconecta das redes sociais pelo menos 2 horas antes de você ir deitar, tá? Então a gente está no momento que está tudo pela telinha do celular, né? Curso, muitos estão trabalhando de forma online, né? Em home office, as aulas agora são através das telinhas de celular, mas tenta criar uma rotina para você ficar conectado, né? E tenta se desconectar no momento que você for repousar, ok? Por quê? O nosso cérebro, ele está sempre em estado de atenção, em estado de alerta. Então, quanto mais coisas a gente fica absorvendo, fica vendo informações, enfim, o nosso cérebro ele fica em estado de atenção e daí ele não consegue se desconectar. Então, às vezes, o nosso corpo físico está cansado, tá fadigado, mas a nossa mente está lá, super alerta. Por quê? Porque a gente não desconectou, né? Então, assim, as redes sociais, elas são um estímulo para a gente manter o nosso cérebro em estado de alerta. Então, tenta se desconectar pelo menos 2 horas antes de vocês irem deitar. Outra coisa, tenta criar um ambiente confortável para vocês fazerem esse descanso, esse repouso. Então, é importante que vocês apaguem luz, se desconectem de barulhos externos, né? Então isso às vezes depende de outros fatores. Então quem mora em lugares que são mais barulhentos, que tem ônibus passando perto, então isso dificulta também, isso acaba sendo um agravante para que a qualidade do nosso sono não seja tão boa. Mas na medida do possível, tentar diminuir a quantidade de barulhos externos e a quantidade de luz também, porque é uma maneira de o nosso cérebro ficar em estado de alerta, tá? Então, se tiver muita luz acesa, muito barulho externo, o cérebro entende que a gente precisa manter conectado, manter um estado de atenção, ok? Outra dica super importante, faça alimentações leves, tá? Por quê? Durante o sono, quando a gente prepara o nosso corpo para ir dormir, é o momento que ele está em estado de relaxamento. Então, se a gente faz uma alimentação pesada, uma alimentação que demora para o nosso corpo fazer a digestão, o nosso corpo ele fica cansado e ele não consegue fazer a digestão, porque ele está num estado de relaxamento. E aí, além do desconforto físico, né, ele pode dar algum tipo de constipação, de mal-estar, de dor de estômago, porque o seu corpo ele não fez a digestão, tá? Então tenta diminuir a ingestão de alimentos muito pesado. E também daí é importante você tentar se alimentar pelo menos 2 horas ou 3 horas antes também de vocês de vocês irem deitar, ok? Então essas são algumas dicas e eu vou passar agora para vocês um exercício respiratório, que é um exercício do yoga, que ele é super indicado para quem tem problemas de ansiedade e de insônia, né? Então lembra lá na primeira dica que eu falei que é importante vocês se atentarem à respiração e à postura. Então esse exercício vocês podem fazer sentados ou deitados, tá? Eu acredito que eu já tenha passado esse exercício para vocês, mas é super importante a gente relembrar, tá bom? Fiquem à vontade também para perguntar alguma coisa, para conversar sobre esse assunto. Então, se você tiver algum probleminha aí de insônia, tiver com um pouquinho mais de dificuldade para dormir, partilha isso com a gente lá no grupo e a gente vai conversando e a gente vai tentando se ajudar também, tá bom? Então, esse exercício do yoga, a gente vai usar o dedo polegar e o dedo mínimo, tá? Então eu vou tampar uma narina, ó, com o polegar e o meu dedo mínimo vai ficar lá em cima. Faz um hang loose aí, ó. E daí eu vou inspirar. Vou tapar o ar e com o dedo mínimo, ó, eu vou tampar e vou soltar o ar pelo outro lado. Então é esse movimento, ó.
cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Pode fazer deitado ou sentado. Apaga a luz. Se você tiver uma música com um efeito um pouquinho mais relaxante, é gostoso também, vai te ajudar nesse processo aí de relaxamento. Se você tiver algum creme ou algum chá também de efeito relaxante, um creme de erva doce, um aroma de erva doce, ou você conseguir tomar um chá de erva doce ou de camomila, isso também ajuda nesse processo de relaxamento, tá? Então presta atenção na respiração que eu vou passar mais uma vez, ó. Então faz o hang loose, se você estiver sentadinho, a coluna vai ficar alinhada. Ok? Cada um no seu tempo, no seu ritmo, faça quantas vezes for necessário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Fiquem à vontade para perguntar, para partilhar. E é isso, seguimos juntos. Namastê, gente. Tchau, tchau.